A gente volta a falar sobre a super terça e das expectativas, claro, para a eleição presidencial nos Estados Unidos. Essa eleição que caminha para uma nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Sobre esse assunto a gente fala agora, gentilmente nos atende mais uma vez, o professor Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bom, Thiago? Prazer conversar com você, com quem nos ouve aí e assiste pela Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, professor, primeiro a pergunta, a desistência de Nikki Haley já era dada como praticamente correta ou certa? Isso realmente ia acontecer? E o não apoio dela a Donald Trump também chamou a atenção ou tudo aí nos Estados Unidos saiu como se previa? Eu acho que foi tudo dentro do esperado, né? Na verdade, acabou sendo uma super terça bem pouco emocionante, né? A super terça, normalmente, é aquele momento das primárias nos Estados Unidos, a gente começa a ter claramente quem é o candidato que está à frente, quem tem mais chance de ser nomeado, né? Em 16 foi quando o Trump se consolidou no Partido Republicano, em 20, quando o Biden também mostrou força dentro do Partido Democrata. Nesse ciclo de primárias não tinha tanta emoção assim, né? Era muito claro o predomínio do Trump nesse processo de primárias, e essa super terça apenas confirmou o domínio completo e como o Donald Trump hoje é praticamente dono do Partido Republicano, né? A Nikki Haley, ela representava em alguma medida esta ala mais tradicional do partido pré-2016, que aos poucos vai sumindo, né? O Donald Trump, as pesquisas todas indicavam que tinha entre 75% e 80% do eleitorado republicano, e essas primárias da super terça apenas confirmaram isso. Então, portanto, nós temos um Donald Trump que entre 16 e 24 tomou conta do Partido Republicano por completo, e a gente viu isso acontecer agora nessa super terça. Agora, professor, já projetando, né, essa eleição, claro que os nomes serão ratificados no meio do ano, no período das convenções, isso é comum, né? Aqui no Brasil nós temos isso também, mas essa eleição terá quais características? Ou seja, é um país que não é mais Estados Unidos de 2016, nem Estados Unidos de 2020, nem de um pouco antes, enfim, né? De um momento em que os dois também se enfrentaram na eleição e Joe Biden acabou ganhando. Que país que agora vai às urnas mais uma vez? Uma mudança muito grande ou não? Sem dúvida nenhuma, né? Um processo que já vem, na verdade, de alguns anos atrás, mesmo antes das eleições de 2016, né? Daquela palavra que acho que até quem nos assiste, nos ouve, talvez esteja cansado de ouvir, mas é o que define a política nesse século XXI, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo, que é um crescente processo de polarização, né? Ou seja, a população indo para os dois polos opostos, né? E o centro desse debate acaba ficando bastante esvaziado, né? Certamente, então, nós teremos hoje um Donald Trump que, ao contrário de 16, hoje ele é dono do partido e, portanto, ele tem o apoio da elite do partido, coisa que ele não tinha na sua primeira eleição em 2016. Por outro lado, o Biden novamente vai apostar na mesma estratégia que ele se utilizou em 2020, que é no antitrampismo, né? Eu hoje costumo dizer que quem celebrou bastante a vitória do Trump e a saída da Nikki Haley dessa disputa foi a campanha do Joe Biden, porque o Joe Biden vê apenas como uma grande esperança o voto anti-Trump levá-lo novamente à Casa Branca, como o levou em 2020, né? O Biden hoje ele só é presidente porque ele foi percebido em 2020 pelo eleitor democrata como aquele candidato que teria maior chance de derrotar o trumpismo, né? E ele mesmo indicou em 2020 a possibilidade de ser um candidato de transição. Porém, não apareceu nenhuma alternativa no Partido Democrata muito forte ao Joe Biden, né? E, portanto, nós temos novamente esse repeteco entre Biden e Trump, mas um Trump que agora vem com mais experiência e com um discurso, acredite ou não, mais radicalizado do que o discurso que ele teve em 16 e em 2020, né? Vamos ver agora se o Trump vai ser capaz de novamente ser eleito com esse discurso que não fala com o eleitor médio, com o eleitor moderado, ou se ele vai sentir a necessidade de atrair esse eleitor para conseguir eventualmente novamente subir à Casa Branca.
Ô professor, como é que os eleitores aí nos Estados Unidos, o senhor também, um analista brasileiro que está aí nos Estados Unidos, de que forma é possível fazer uma avaliação desse momento da política americana, não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do país? Só fala da polarização, mas também dessa falta de lideranças, essa falta de sucessores, de nomes que possam substituir sempre, no caso, os mesmos, né? Joe Biden e também Donald Trump. Essa é uma questão que me parece um problema bastante estrutural aqui nos Estados Unidos, né? O problema da renovação das lideranças, né? Se a gente lembrar, inclusive, não apenas o Trump e o Joe Biden, né? A Hillary Clinton, que foi candidata democrata antes do Joe Biden, também está na faixa dos 70 anos. Quem disputou com o Joe Biden com mais chances no Partido Democrata a nomeação foi o Bernie Sanders, também na faixa dos 80 anos. A liderança do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, que é daqui do estado que eu moro, que é no Kentucky, também na faixa dos 80 anos. A liderança democrata, por outro lado, que era Nancy Pelosi até pouco tempo atrás, também na faixa dos 80 anos. Houve uma senadora democrata da Califórnia que tinha 90 e poucos anos, morreu inclusive no mandato. Então isso é um problema que me parece sério de renovação de lideranças, né, nessa política norte-americana. O caso do Partido Democrata é muito claro nesse sentido, onde parece que não houve apareceu uma alternativa muito forte ao Joe Biden, né? Essa grande alternativa que muitos tinham a esperança fosse a Kamala Harris, né, que está na faixa dos seus 50 e poucos anos, ela não demonstrou ter o capital político necessário para disputar uma eleição, para ser competitiva numa eleição, né? Ela hoje ainda mais impopular que o Joe Biden, né? E os números dela testados na pesquisa mostram que ela teria um desempenho ainda pior do que o Joe Biden contra um candidato republicano, contra o Donald Trump. Então, portanto, ela não surgiu como essa alternativa viável, né? Este é um problema que tanto do lado democrata quanto do lado republicano, eles podem empurrar com a barriga nessa eleição de 2024, mas em 2028 eles vão ter que enfrentar isso, porque tanto Biden não vai poder ser candidato, quanto é importante a gente lembrar, o Trump, como já foi presidente uma vez e a Constituição só permite você ser presidente 2 vezes, o Trump não está sujeito à reeleição. Seria, se vencer, presidente de um único mandato. Então, também o Partido Republicano vai ter que enfrentar essa questão. Bom, esse ponto é interessante. E, professor, em relação à própria característica da eleição americana, né? Tem os delegados, às vezes aqui para o Brasil é difícil entender como se desenrola essa eleição. O senhor acredita que nos Estados Unidos agora, nesse ano de 2024, poderemos ter algo diferente do que tivemos em 2020 em relação aos delegados e análise da própria campanha como um todo, da eleição como um todo? Tiago, eu acho que uma coisa que a presença do Trump garante nesse ciclo eleitoral é que nós teremos problemas na eleição. Por que eu digo isso? Porque se o Trump perder a eleição, não há dúvida nenhuma que o Trump vai dizer que a eleição foi roubada, né? Não há chance do Trump perder essa eleição e não dizer que foi roubada, e, portanto, os seus apoiadores, eventualmente, também até partirem para a violência ou um novo avanço ao Congresso, como houve em 2021. Então, já é um problema caso o Trump não ganhe as eleições. Caso o Trump ganhe as eleições, ele já deixou muito claro, veja, não sou eu que estou dizendo, e algumas pessoas dizem, é de brincadeira, não temos que levar a sério. Eu acho que já passamos um pouco a fase de não levar a sério o Donald Trump. Ele mesmo disse que seria um ditador no primeiro dia, né? Ele mesmo tem dado indicações de que usaria um estilo mais autoritário, que vai continuar testando as instituições americanas, testando a Constituição americana. Então, portanto, também, no caso de vitória do Donald Trump, nós teríamos um problema, né? Então, acho que essa é a grande questão que se coloca. E além da questão, claro, que hoje, né, em março de 2024, se desenha essa possibilidade de Trump e Biden, mas principalmente no caso do Joe Biden, que tem uma idade ainda mais avançada que o Donald Trump, né? O Trump está na faixa dos 74 anos, se não me engano, o Biden com 78, o Biden já com 80 anos, né? Fez recentemente 80 anos, pode ser que haja um problema de saúde, não podemos descartar essa possibilidade, né? Em havendo um problema de saúde, a gente estaria jogado, ou no caso do Trump, os problemas jurídicos também levando a algum tipo de reavaliação dentro do Partido Republicano. Sim. Nesse caso, nós estaremos dentro de um cenário bastante complexo, bastante inédito, em que ambos os partidos teriam que, de alguma forma, rever os seus candidatos indicados, mesmo após o processo de primárias, né, que não é um processo muito comum. Então, digo que ainda
a hipótese principal seja de fato que Trump e Biden novamente se enfrentam em 2024, em novembro, não podemos descartar a possibilidade de um elemento surpresa aqui que levaria a um outro processo dentro dos partidos. Professor Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, professor, pelas análises e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Tiago, um prazer conversar com você, quem nos ouve e nos assiste. E uma boa quarta-feira a todos. Até a próxima.